O Religar e Conhecimento e Religião está de volta. Hoje recebo o Fabrício Welick. Ele é doutor em Teologia pela FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte, e a Universidade Católica de Leuven. Você se doutorou, então, com essa dupla titulação, né? Sim, é o que é chamado de cotutela, né? Sim. Então, o doutorado eu vou receber a titulação pela FAGE e pela Catholique de Leuven. Então, Sim. muito bom. Você cursou um tempo aqui e teve que ir um tempo também para lá? Sim, fazia parte do contrato entre Leuven e a FAGE que eu passasse um período na Bélgica. Então, nesse período, eu fiquei lá fazendo parte da pesquisa do doutorado. Tive a oportunidade de conhecer o Moltmann pessoalmente, ir na casa dele, conversar a respeito da tese, pedir algumas opiniões, mostrar algumas coisas. Então, foi um período de muito profícuo. Assim. Que ótimo. A sua defesa foi em junho desse ano? Em julho, 24 de julho. 24 de julho. Isso. Bom, no final do primeiro bloco, Fabrício, eu coloquei aquela questão sobre, assim, nos meios mais populares, né? Essa categoria espírito, ela, se eu não estiver enganado, você conhece bem sobre esse assunto, mas parece que na experiência religiosa ela está sendo usada com muita ênfase em questões de natureza subjetiva. Uhum. Né? E quando você falou sobre pneumatologia, hermenêutica, na perspectiva do Moltmann, você colocou um link muito explícito com uma teologia pública, com temas atuais. Como que a gente... Então, como que é isso, né? Esse espírito, né? Aí orientando questões de natureza subjetiva e o espírito do âmbito teológico, segundo Moltmann, né? Para pensar temas de natureza social, temas públicos, não? Sim. Bom, na verdade, um é complemento do outro, porque, pelo menos pela pneumatologia de Moltmann, a experiência do espírito, ela é uma experiência realmente interna, subjetiva, ela tem esse caráter, mas... Não há que se negar isso. Não há que se negar. Ela é uma experiência subjetiva porque esse espírito, ele é experimentado por uma pessoa. Então, nesse sentido, cada pessoa experimenta de determinada forma essa ação. Porém, isso não para aí, essa que é o ponto, porque muitas vezes se pensa que a experiência do espírito é uma experiência privada que eu tenho que ter para a transformação da minha própria vida e eu me sentir bem com o divino. Mas Moltmann, ele vai colocar justamente aqui, enquanto isso acontece, essa experiência, esse mover do espírito, ele precisa necessariamente gerar uma ação efetiva no mundo se é o Espírito de Cristo. Porque se é o Espírito de Cristo, ele nos motiva a ter a mesma atitude e a fazer as mesmas obras que Cristo fez. Ou seja, sai do âmbito somente privado e segue para uma esfera pública, política, ética Nós estamos falando de uma experiência bem concreta e algo dinâmico também, não? Sim, sem dúvida. Essa experiência, ela é sempre um experimentar e agir, e nessa ação você também experimenta. Então, não é algo que eu recebo, fico cheio e pronto. Não, eu recebo, fico cheio, me dou, né, faz esse movimento político, público de levar essa mensagem, essa experiência refletida no mundo, e ao fazer isso eu também experimento o Espírito nessas ações humanas e no cotidiano da vida. Sim. Então, não é algo somente no âmbito espiritual, mas muito no concreto. Sem dúvida. Em que essa teologia sobre o Espírito, na perspectiva de Moltmann, contribui para a questão do diálogo interreligioso? Bom, em termos gerais, eu acho que talvez é importante situar a pneumatologia dentro do diálogo interreligioso, porque Perfeito, comumente a questão do diálogo interreligioso ele foi muito pelo viés cristológico. Então, você tem 3 vias principais, que é a perspectiva exclusivista, que o cristianismo é exclusivo e só quem é cristão é salvo. Você tem a perspectiva inclusivista, que
a ação de Cristo ela é percebida nas outras religiões também, que é muito na linha do que o Vaticano II vai fazer o seu concílio, e você tem a perspectiva pluralista, que é a ideia de que todos estão falando do mesmo Deus, é meramente uma questão do nome que se coloca, mas tudo está falando da mesma coisa. Só que essas três perspectivas, elas trazem um impasse, é o que é chamado de impasse, que ela só está preocupada com a salvação, como se dá a salvação nas outras religiões, e nunca preocupada com as religiões em si. O que essas religiões têm a falar a respeito de Deus, se faz sentido, se não faz. Algumas categorias não fazem sentido para algumas religiões, por exemplo, a categoria da ressurreição, da salvação. Tem religiões que... Não são religiões de salvação. Exatamente. Né? Então, nesse sentido, a perspectiva cristológica gera esse impasse por preocupar-se somente com a salvação. E é nessa via que surge a tentativa de abordar essa questão do diálogo interreligioso para sair desse impasse por meio da pneumatologia. Então, nesse sentido, são vários teólogos que trabalharam essas questões, mas Moltmann especificamente, eu acredito que a grande contribuição de Moltmann são as grandes, né? Seriam duas. A primeira seria fazer uma pneumatologia de um forte caráter trinitário e encarnado, no caso trinitário, ou seja, respeitando a identidade cristã, porque várias tentativas vão negociar a identidade cristã querendo propor o diálogo. Moltmann ele permanece dentro de uma identidade cristã, nesse sentido é trinitário, e inclusivista, talvez. E inclusivista, seria bem inclusivista. Moltmann não é pluralista, é totalmente contrário a isso e claramente não é exclusivista também. Então, ele entra na linha inclusivista e, ao mesmo tempo, a grande contribuição dele é de pensar essa pneumatologia relacionada com a vida. Então, se ela é relacionada com a vida, então você abre um leque muito grande para falar e dialogar com as outras religiões, porque todas as outras religiões também têm essa categoria em seu escopo, vamos colocar, teológico, não sistemático, mas teológico por mencionar o divino de alguma forma. Sim. Então, são grandes contribuições que abrem o leque. Ele não se preocupa muito com o diálogo interreligioso, ele tem pouca coisa escrita sobre diálogo interreligioso, mas a sua pneumatologia abre um leque para se pensar o diálogo interreligioso dentro do viés pneumatológico. Sim. Bom, você, então, apresentou a sua tese. Qual é a sua tese? A minha tese é justamente que essa pneumatologia de Moltmann ela pode contribuir para o diálogo interreligioso e o que eu digo é que se uma vez que a categoria da vida, a perspectiva da vida, ela está presente, ela é importante para pensar a questão do espírito, então, como critério de discernimento no diálogo interreligioso, é possível dizer que ali onde a vida ela é afirmada, então naquele lugar, naquela religião, ali está presente o Espírito de Deus. A partir da pneumatologia de Moltmann, isso pode ser dito, e essa vida, ela em todos os seus aspectos, a vida humana, a vida animal, a vida da própria natureza. Então, nesse sentido, como a teologia de Moltmann é uma teologia muito preocupada também com a questão da natureza, né? Ele tem vários escritos a respeito disso, trazer essa categoria para os critérios de discernimento também eleva a natureza a um patamar que muitas vezes era colocado somente questões éticas para a questão de discernimento da ação do Espírito. Então, nesse caso, Moltmann ajuda a colocar essa perspectiva também dentro do diálogo. Sim. Então, a tese seria mostrar isso, que ela é uma pneumatologia que fala nos nossos dias e, ao mesmo tempo, contribui dessa forma para o diálogo interreligioso atual. Uma das grandes preocupações da pós-graduação deve ser a inserção social dos saberes que nós produzimos, né? Como é que, como teólogo, você vê chegar as comunidades, a sociedade, não é essa discussão que você levanta com o seu trabalho? Bom, eu acho que a primeira coisa é o fato de que nós estamos no Brasil
em que há uma diversidade religiosa e um pluralismo religioso imenso. Então, nesse sentido, e ao mesmo tempo a gente vive um momento em que se crescem discursos fundamentalistas e discursos que visam certo exclusivismo. Então, nesse sentido, essa abordagem, ela possibilita a entrada no diálogo que vai refletir na sociedade para uma sociedade mais tolerante, que esteja mais aberta a ouvir o diferente e a contribuir, visando responder questões que afligem a sociedade hoje. Sim. Então, acredito que isso seja uma boa contribuição do trabalho também. Sem dúvida. Muito obrigado por você ter vindo aqui conversar conosco. Sempre um prazer, sempre um prazer. Ótimo. O Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Caso você queira conhecer um pouco mais das nossas atividades, é só acessar a página pucminas.br/ppgcr. Nós te agradecemos pela companhia e caso tenha qualquer sugestão, basta mandar para o nosso e-mail. Religare, anote aí, religare@tvhorizonte.com.br. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento Religioso.